Olá, meus alunos, bem-vindos a mais uma aula de conversão de energia. Eu sou o professor Flávio Barcelos Braz da Silva e hoje nós vamos falar sobre circuitos magnéticos, ok? Então, vamos lá. Então, nessa aula a gente vai ver a parte introdutória e, em seguida, elementos de circuitos magnéticos. A gente vai ver como que esses circuitos magnéticos eles podem ser comparados e vistos com o seu análogo elétrico. Eles podem ser vistos como um circuito elétrico também. Isso vai facilitar bastante a nossa abordagem, né? Para que nós possamos lidar com as grandezas magnéticas, que não são tão comuns no dia a dia do estudante da área de engenharia elétrica, da área técnica de eletrotécnica, de automação, de eletricidade, de eletrônica, enfim. Vamos falar um pouquinho da importância, da necessidade de ter os entreferros, os famosos air gaps, né? E vamos ver alguns exemplos aí de aplicação dessa teoria toda. Bom, então, começando com uma introdução, a necessidade de se utilizar circuitos magnéticos vem devido a uma etapa intermediária no processo de conversão de energia, que é a etapa magnética. Então, elementos de atuação, atuadores, né, elementos conversores de energia como motores e geradores, todos eles utilizam o meio magnético, um material magnético, como um meio intermediário para a conversão de energia. O objetivo de você definir um circuito magnético, de você conhecer, de você estudar, de você projetar um circuito magnético nesse processo de conversão, é que você possa ter um direcionamento e um confinamento do campo magnético num caminho delimitado onde seja mais interessante, seja mais importante que esse fluxo magnético, esse campo magnético esteja delimitado, esteja passando. Então, como consequência, né, obtém-se as considerações necessárias para se desenvolver a teoria de circuitos magnéticos, que derivou em nada mais é do que uma simplificação das equações fundamentais de magnetismo, as equações de Maxwell. Então, eu apresento aí para vocês duas imagens, onde vocês podem ver, são peças de um dispositivo de conversão eletromecânica, né, motores ou geradores, e pode-se notar aí elementos elétricos, que são os fios, os condutores, aí enrolados, formando bobinas, né, e elementos magnéticos, que são essa parte mais escura aqui, que seriam formados por materiais bons condutores do fluxo magnético. Então, o texto aí nos diz que o campo magnético ele pode ser produzido, ele pode ser gerado pela passagem de corrente elétrica em bobinas, as quais envolvem o material magnético. Então, é isso que eu apresento para vocês aí. A relação entre a corrente elétrica e o campo magnético foi descrito inicialmente por André-Marie Ampère, né? E ela é conhecida como a lei de Ampère. E ela nos fala que a integral de linha da componente tangencial da intensidade de campo H em torno de um caminho fechado, então vocês podem ver aqui um condutor que está percorrido por corrente, pela corrente I, nesse sentido, produz um campo H ao seu entorno, ao seu redor. E a integral de linha dessa componente H ao redor desse caminho fechado C, ele vai ser igual à corrente total que atravessa a superfície S descrita por esse contorno. Numa abordagem mais prática, mais usual, mais comum, a gente pode traduzir esse fenômeno aqui e utilizá-lo em uma montagem mais comum, que seria um núcleo magnético formado por um caminho fechado aqui, e aí a gente indica o comprimento desse caminho, o comprimento médio, que você vê essa linha aqui no meio desse núcleo, esse núcleo retangular. Então, eu tenho um núcleo retangular, eu tenho algumas espiras
desse condutor aqui sendo percorrido por uma corrente I, e eu vou produzir então um campo H que vai ser formado justamente por esse efeito, né? A corrente I está percorrendo as espiras. Então eu digo aqui que a integral de linha de um caminho fechado C, descrito aqui, é igual à corrente total que corta a superfície S. Superfície S é a área transversal desse núcleo. Né? Se a gente fizer um corte aqui e olhar de frente, você teria uma área S. E isso pode ser igual a integral de área, integral de superfície, de J, que é a densidade dessa corrente, multiplicado pela JDS, né? Ou seja, o elemento infinitesimal de área da seção transversal. Bom, só que JDS, ou seja, a densidade de corrente multiplicada pela área, vai ser justamente a própria corrente. Então, avançando um pouco mais, nós podemos dizer que algumas considerações para esse núcleo. Então agora eu já tenho uma visão em perspectiva, né, daquela figura anterior que estava vamos dizer assim, numa vista frontal ou plana, ou numa planta baixa, aqui em perspectiva, então tem uma visão tridimensional, indicando os elementos que a gente estava analisando. Então esse núcleo ele é formado por material ferromagnético, então uma consideração. E outra consideração é que a área tem uma seção uniforme, ou seja, eu tenho a mesma área ao longo de todo o caminho aqui desse núcleo. Perfeito? As considerações anteriores garantem que o fluxo magnético estará confinado ao núcleo, ou seja, se esse material magnético aqui é bom o suficiente para evitar com que haja um fluxo de dispersão pelo ar, eu garanto que o fluxo magnético está confinado no núcleo. E outra consideração é que o fluxo magnético será uniforme, uma vez que a área é a mesma ao longo de todo o núcleo. Então, o fluxo magnético será uniforme e a densidade de fluxo magnético é constante em toda a extensão do núcleo. Lembrando que a densidade de fluxo magnético é o que a gente vem tratando, conhece aí como B, ou indução magnética. Então, aplicando a lei de Ampère ao circuito, né? Agora o circuito já com as considerações que nós fizemos, a gente tem que a integral de HDL vai ser N vezes I, ou seja, vai ser o número de espiras vezes a corrente. Bom, integral de HDL vai ser um valor de H, uma intensidade de campo médio, vezes a média do caminho, a média do comprimento. Então, o que é a média do comprimento? Então, se você pegar um comprimento de uma linha de fluxo que está passando aqui nesse limite inferior, ele é bem menor do que essa linha que vai estar passando aqui na borda externa, mais externa. É claro, os caminhos são diferentes. Mas se eu calcular então um caminho formado por essa borda externa, que é o maior, somar um caminho formado por essa borda interna e dividir por 2, eu teria um caminho médio, que é um caminho que estaria passando aqui pelo meio, certo? Então essa é a ideia de definir um caminho médio. Então um caminho médio vezes a média do campo magnético vai me dar o N vezes I, número de espiras vezes a corrente. Esse campo médio, esse HC, esse campo aqui ao longo do uniforme, ao longo do núcleo, vai ser então igual a N vezes I dividido por LC, pelo caminho das linhas de fluxo. E isso então define para mim uma unidade que está definida aqui como AT, ou seja, Ampere Turns. Em português isso seria Ampere Espira. Então você vai encontrar os livros em inglês, a unidade do campo vai ser AT, Ampere Turn, por meter, por metro. E em português você vai encontrar isso como Ampere Espira por metro. Perfeito? Definição. Uma bobina com N espiras tem uma corrente I enrolada num núcleo ferromagnético, produzindo assim uma força magnetomotriz, FMM. Então, a nossa força magnetomotriz, nosso F, vai ser a intensidade de campo vezes o caminho, vezes o comprimento das linhas de fluxo, que também é igual a N vezes I. O fluxo magnético na estrutura, ele é dado por
o fluxo vai ser, então, a integral da densidade do fluxo por área. Ou seja, o fluxo, na verdade, é uma quantidade de linhas de fluxo que passa em uma determinada área. Então, considerando um B homogêneo, né, uma densidade homogênea, uma densidade igual, basta você multiplicar esse B pela seção transversal, pela área, você vai ter então um total de linhas de fluxo que atravessam essa superfície. Devido às considerações, fluxo então vai ser igual a B vezes a área. A unidade é o Weber, WB, e aqui uma pequena legenda: BC é a densidade de fluxo magnético e AC é a área, seção reta do núcleo. Então esse índice C, não me lembro se eu comentei anteriormente, mas esse índice C, ele refere-se a núcleo em inglês, né? Core, C-O-R-E. Então é a densidade no core e a área, seção transversal no core. Tudo que tiver relacionado a núcleo vai receber a letrinha C, o índice C de core. Veja que a intensidade de campo vai ser o número de espiras dividido pelo comprimento. E o fluxo vai ser a densidade de campo magnético vezes a área. E B é igual a μ0, que é a base, né, uma constante, é a permeabilidade no vácuo, vezes μ relativo, que é uma relação de quantas vezes aquele material magnético é mais permeável, tem uma permeabilidade maior do que o vácuo. Então, se você multiplicar o número do μ relativo pelo μ0, você obtém a permeabilidade absoluta daquele material. Então, B vai ser a permeabilidade do material, μ0 vezes μr, multiplicado pela intensidade de campo, pelo H. Logo, o fluxo magnético vai ser μ vezes NI vezes AC dividido por LC, que é igual, né, fazendo um rearranjo aí das expressões anteriores, pelo número de espiras vezes a corrente, dividido pelo comprimento, dividido pela permeabilidade multiplicado pela área. Então, a gente, considerando que essa parcela aqui, ó, LC dividido por μ vezes área, possa ser chamada de relutância de R, eu tenho que o meu fluxo vai ser a força magnetomotriz dividido pela relutância. Olha que interessante. Eu tenho então agora, e ainda a relutância pode ser considerada também o inverso da permeância. Então, essa relação aqui em cima, ó, fluxo, envolvendo fluxo, força magnetomotriz e relutância, ela vai ser bastante importante para a gente, porque na verdade ela é o que a gente chama de lei de Ohm para os circuitos magnéticos. Então, se você tratar esse fluxo como sendo um equivalente da corrente elétrica, e é uma consideração bem razoável, uma vez que fluxo magnético dá a ideia, né, de um deslocamento, de uma translação de polos magnéticos, que é apenas um conceito teórico, uma ideia, um modelo, mas que ilustra também, e é bem parecido com o modelo que se aceita, que se utiliza para o deslocamento de elétrons. Então, você tem o fluxo magnético como um análogo do fluxo elétrico, que seria a corrente. Então, agora eu já tenho o fluxo sendo equivalente à corrente. E eu disse que isso aqui é uma espécie de lei de Ohm. Então, se você tem a corrente aqui, você tem uma divisão entre tensão e resistência. Ou seja, eu acabo deduzindo então que a força magnetomotriz é o meu equivalente da tensão elétrica, da diferença de potencial. E a relutância é o meu equivalente elétrico da resistência, o equivalente magnético da resistência elétrica. Então veja bem que as coisas realmente elas são bem coerentes, essa consideração de equivalências. A relutância fisicamente significa a dificuldade que o material impõe à passagem do fluxo, ou seja, a dificuldade que um condutor impõe à passagem da corrente elétrica. A força magnetomotriz é como se fosse a bomba que está movimentando o fluxo magnético.
ou seja, faz o papel de uma diferença de potencial elétrico. E aí, então, esse quadro sintetiza o que eu acabei de falar, né? Então, circuito elétrico e circuito magnético, seus equivalentes. A força geradora de cada um, então no circuito elétrico, a força eletromotriz ou tensão, diferença de potencial. No magnético seria a força magnetomotriz. Produz uma corrente, no caso do elétrico, e produz um fluxo magnético, no caso do circuito magnético. E ele é limitado por uma resistência, no caso do circuito elétrico, e por uma relutância, no caso dos circuitos magnéticos. Perfeito? Então, agora um quadro esquemático, onde eu apresento um circuito elétrico, um esquema de um circuito elétrico, ao lado do esquema de um circuito magnético, com as principais variáveis aí que são as mais importantes. O equacionamento principal aqui também é apresentado. Então, eu tenho tensão, vai ser a corrente vezes a resistência. A resistência aqui está escrita em forma da área, do comprimento e da resistividade. Aqui eu tenho, então, a força magnetomotriz escrita em função da relutância vezes o fluxo, e a relutância escrita em função do comprimento também, da área e da permeabilidade. Perfeito? Então, resultando aqui no final na nossa conhecida lei de Ohm. Então, continuando aí com os elementos de circuito magnético, a gente pode começar a analisar circuitos magnéticos mais complexos, mais elaborados, utilizando todos os conceitos, todas as ferramentas que a gente aprendeu para resolver circuitos elétricos. Nesse caso aqui, eu tenho um circuito magnético composto de 3 materiais. O material 1, material 2 e o material 3, cujo índice 3 não aparece porque a fonte está da mesma cor aqui do que foi pintado. Então, aqui é o material 3. E eu tenho uma fonte aqui de força magnetomotriz. Uma bobina que vai gerar o fluxo magnético. Isso aqui pode ser escrito e entendido como um circuito onde eu tenho uma fonte, F, equivalente a essa força magnetomotriz aqui, em série com 3 resistências, que o valor numérico delas vão ser as 3 relutâncias. E onde cada uma dessas relutâncias, ela apresenta uma queda de tensão em cima delas, que é composto por um determinado intensidade de campo, H1 vezes L1, que é o comprimento do circuito magnético correspondente. Então, eu tenho um circuito magnético 1, ele começa aqui embaixo, a divisa com 3, e faz um L e vem até aqui o início do material 2. Então, isso determina um L1. É a mesma coisa para a relutância 2. A relutância 2 ela vai ter um comprimento que inicia aqui. Então, é uma peça do tipo I. É apenas um retângulo aqui. Então, tem um determinado comprimento. Eu tenho uma outra peça do tipo I aqui, com um outro comprimento, o material 3, e todos eles estão em série. Já que eles estão em série, o fluxo que passa por eles, o fluxo φ, é único. Então, o equacionamento desse modelo aqui, ele pode ser entendido como, eu posso escrever esse equacionamento como a LKT, né? Uma lei de Kirchhoff de tensões, onde a soma das tensões ao longo dessa malha aqui, então olha, F vai ser igual a N vezes I, isso é um resultado, uma expressão do magnetismo, mas aqui esse equacionamento deriva da soma das tensões na malha, tem que ser igual a zero, ou seja, F vai ser igual à soma das quedas de tensão em R1, em R2 e em R3, é o que está escrito aqui. Então a queda de tensão é o R1 vezes o fluxo, que é único, ok? Somado com o R2 vezes o mesmo fluxo, somado com o R3 vezes o mesmo fluxo. Outros arranjos de circuitos magnéticos possíveis são um circuito com 2 fontes de força magnetomotriz, ou seja, 2 bobinas produzindo fluxos magnéticos, e dependendo da polaridade e do sentido da corrente e do sentido de enrolamento dessa bobina, eu vou ter uma produção de fluxo num sentido ou no outro. É claro que quando eles estão com sentidos contrários, eles vão se subtrair,
e quando eles estão com o mesmo sentido, elas vão se somar. Uma outra possibilidade aqui de circuito magnético é quando eu tenho um ramo de derivação, ou seja, um ramo paralelo, um ramo shunt. Então eu tenho aqui uma fonte e um caminho que se deriva aqui e aqui, ou seja, o fluxo que é produzido aqui, ele se divide. Então uma parcela vem aqui no caminho L2 e outra parcela vai no caminho L3. Como é que eu escrevo isso, então, em termos de circuitos elétricos? Simplesmente um circuito com um paralelo, né, com duas malhas, onde eu tenho a soma de um fluxo φ1 aqui, dividido entre φ2 mais φ3, que é o que é apresentado aqui. Essa aqui é a nossa lei de Kirchhoff das correntes, ou LKT, que fala que a soma das correntes que chega no nó, aqui, que chega no nó A, ou poderia fazer também para o nó B, a soma das correntes que chegam nesse nó é igual a zero. Perfeito. Agora algumas observações, né, que diz respeito ao limite de aplicação, o limite de abrangência dessa analogia. Então eu digo que o circuito elétrico e o magnético tem seu limite. Esses limites são o seguinte: no caso da resistência elétrica, ela é constante e independente da corrente. Então, a resistência elétrica não depende da corrente que está passando por ela. No caso da relutância magnética, ela é dependente da densidade de fluxo magnético, por causa dessa relação que aparece aqui, ó, entre B e H. Já que B e H têm esse comportamento que tende a uma saturação magnética, a consequência disso é que quando eu divido B por H, isso resulta na permeabilidade, o μ ele vai acabar tendendo a um valor constante. A relação entre eles tende a um valor constante. Então, o valor da permeabilidade relativa se altera com a variação da densidade de fluxo magnético, alterando assim o valor da relutância. Conclui-se que os circuitos magnéticos não podem ser considerados lineares para toda a faixa, né? Então, eles só podem ser considerados lineares dentro de uma determinada faixa. No caso aqui dessa figura, eu só poderia considerar para um valor de H máximo aqui, que corresponderia a um B máximo mais ou menos aqui. A partir daí, o B tende a uma região de saturação. Elementos de circuitos magnéticos, considerando agora o entreferro. Então, o que a gente tem aqui nessas figuras ilustradas são um entreferro que aparece aqui nessa região, dois entreferros que aparecem aqui e aqui, para esse outro tipo de núcleo, um outro entreferro para esse núcleo aqui toroidal, né, que é esse redondo, esse circular, e aqui três entreferros que aparecem nas regiões de limite, regiões de fronteira entre a peça de baixo, que é uma peça I, e a peça de cima, que é uma peça E. Perfeito? Finalmente, eu tenho aqui um circuito magnético típico de uma máquina rotativa, onde eu tenho um entreferro entre a parte que roda, o rotor, e a parte que fica parada, que é o meu estator. Então, observem que eu tenho um entreferro aqui e um entreferro aqui. Esse entreferro, muitas vezes ele é intencional, quando eu quero linearizar ou tornar mais linear, mais proporcional um indutor, um circuito magnético. E outras vezes ele é inevitável, como é o caso de uma máquina rotativa, onde eu preciso de uma separação entre as duas partes móveis para que elas não se encostem, obviamente. Então é necessário, acaba sendo inevitável ter um entreferro entre elas. Então precisamos estudar a interferência, o comportamento e como é que o entreferro ele vai se comportar no circuito magnético. Então a definição de entreferro é o espaço ocupado por outro material não magnético entre dois materiais magnéticos. No caso desse circuito magnético aqui, um circuito do tipo C, né, a gente tem então a força magnético-motriz sendo produzida por essa bobina. Então o fluxo magnético circulando aqui no interior.
E um pequeno espaço aqui, ó, que a gente define então o comprimento do air gap como G, a permeabilidade do air gap como μ0. Por que μ0? μ0 já foi definido como a permeabilidade do vácuo, perfeito? E a gente considera que a permeabilidade do ar é muito próxima da permeabilidade do vácuo. Então, é como se fosse a permeabilidade do vácuo. Então, sempre que eu tiver um air gap, um entreferro, eu vou considerar que a permeabilidade nesse material é a permeabilidade do vácuo, é o próprio μ0. Aí eu tenho um μ, que é a permeabilidade do material magnético, e que quando eu divido o μ, que é a permeabilidade desse material, pelo μ0, eu vou ter um valor normalmente muito maior do que 1 para materiais utilizados em dispositivos de conversão. E quanto maior esse valor, significa que melhor é o material, ou seja, mais fácil ele conduz o fluxo magnético. Então aqui a consideração de que será utilizado o μ0 do vácuo como permeabilidade magnética do ar, né? E o valor do μ0 é 4π vezes 10 a menos 7 Henry por metro é a unidade da permeabilidade. E como o valor de μ0 é muito menor do que o μ relativo, eu tenho que a relutância do entreferro, do ar, vai ser muito maior do que a relutância do núcleo. Então, assim, será necessário uma força magnético-motriz muito maior para se manter a mesma densidade de fluxo magnético no núcleo e no entreferro. Ou seja, a força magnético-motriz ela se concentrará totalmente no entreferro, já que é necessária uma força muito maior no entreferro do que no restante do núcleo. Então a gente vai considerar que ela está praticamente toda concentrada no entreferro, a força magnético-motriz. Então, fazendo um equivalente aqui, eu posso considerar uma relutância para o entreferro e uma outra relutância para o restante do caminho magnético, que está apresentado aqui. Então, a relutância do caminho, RC, e a relutância do entreferro, RG, gap. E o fluxo único que passará aqui nesse circuito série será a força magnético-motriz dividida pela soma das relutâncias. Okay? Então, aqui é a definição da relutância no núcleo e a relutância no entreferro. Do circuito magnético equivalente, então o fluxo é definido como essa tensão dividida pela soma das relutâncias. E o N vezes I, que é a força magnético-motriz, será o campo no núcleo, vezes o comprimento do núcleo, mais o campo no entreferro, vezes o comprimento do entreferro, onde LC e LZ são os comprimentos dos caminhos percorridos pelo fluxo no núcleo e no entreferro, respectivamente. Como a densidade de fluxo vai ser igual, tanto no entreferro como no núcleo, por que ela vai ser igual? Porque eu estou considerando que todas as linhas de fluxo estão passando perpendiculares aqui. E uma vez que densidade de fluxo é o número de linhas dividido pela área por onde elas estão passando, se elas estão passando na mesma área no entreferro e no núcleo magnético, eu posso dizer que as densidades vão ser iguais. A indução magnética vai ser igual, que é igual ao fluxo dividido pela área do núcleo, né? Que vai ser a mesma no entreferro, nesse caso. Então perceba que como a relutância do entreferro dividido pela relutância do núcleo, ela vai ter uma relação entre o μ relativo, vai resultar numa relação entre o μ relativo e uma relação de comprimentos, e como a razão entre os comprimentos é muito menor do que o μ relativo, isso significa que a relutância do gap do entreferro ela vai ser muito maior do que a relutância de todo o circuito magnético. Ou seja, o fluxo magnético vai ser o fluxo magnético vai ser aproximadamente a força magnético-motriz dividida apenas pela relutância do entreferro. Isso significa dizer que eu estou desprezando a contribuição da relutância do núcleo. Na maioria das vezes, desconsiderar essa relutância do núcleo e aplicar a força magnético-motriz
diretamente à região do entreferro, na maioria das vezes isso é perfeitamente aceitável. Isso vai dar uma diferença, um erro muito pequeno. E normalmente os problemas e uma avaliação do bom senso vão te indicar quando é que você pode aplicar essa aproximação e quando você não pode aplicar essa aproximação. Com relação ao entreferro ainda, existem alguns efeitos que a gente pode começar a levar em consideração. Um deles é um efeito chamado frangeamento ou espalhamento ou ainda espraiamento. Esses nomes se referem ao mesmo fenômeno, ao mesmo efeito, que é o efeito responsável pelo aumento da seção do entreferro em relação ao núcleo. Então seria o quê? Seria considerar que as linhas de fluxo magnético, elas não estão descendo perpendicularmente aqui no menor caminho, elas estão se espalhando um pouco em torno do entreferro. Isso é perfeitamente admissível, uma vez que esse material todo é homogêneo, tudo isso aqui é ar, né? Então, nada me garante que realmente as linhas vão estar todas perpendiculares aqui. A única coisa que faz com que isso se torne verdade é quando esse entreferro ele é bem pequeno. E o que significa bem pequeno em engenharia? Significa bem pequeno em comparação com alguma coisa, né? Pequeno, a gente não deve usar adjetivos para definir, ou para pensar, ou para fazer projetos, né? A gente tem que usar, na área de ciências exatas, a gente tem que ser o mais preciso, mais numérico. E você ser numérico, ser absoluto, significa que você está utilizando um sistema de referência. Então, quando eu falo que ele é pequeno em relação a uma referência. E a minha referência aqui é o seguinte, eu estou dizendo que essa distância aqui, G, ela é pequena em relação às outras dimensões do núcleo. Ela é pequena em relação às outras dimensões do núcleo. Então, ó, caso o comprimento G do entreferro, né, se o comprimento G do entreferro for bem menor que as dimensões da seção reta do núcleo, quem são essas dimensões da seção reta? São a largura B e a profundidade A. Então eu tenho B e A são as dimensões da minha seção reta. Então se G for bem menor do que B e A, eu posso desconsiderar o fluxo disperso e dizer que a área do entreferro vai ser a mesma área do núcleo. Ou seja, isso implica em dizer que D, a indução no entreferro, vai ser igual à indução no núcleo, a densidade de campo. Caso o comprimento G seja comparável às dimensões do núcleo, ou seja, aí eu já começo a não poder dizer que ele é pequeno em relação a essas dimensões, então ele tem que ser levado em consideração. E aí considera-se um efeito de espalhamento, onde aparece agora um pequeno G, que vai ser uma dimensão de largura e de profundidade que deve ser acrescentado à área original. Então eu vou ter um A mais G, a área do entreferro agora vai ser A mais G, multiplicada por B mais G. Então teve esse delta, esse acréscimo aqui. E ainda continuando falando de entreferro, né? A gente entendeu o que é, entendeu que tipo de considerações, entendeu como ele age no circuito, mas eu não falei ainda muito a respeito das funções do entreferro. Então, dentre as principais funções, eu posso destacar duas aqui. Uma seria determinar a intensidade de fluxo magnético. Então, como o seu valor de relutância é alto, pode-se considerar toda a força magnético-motriz aplicada ao entreferro. Quando eu não tenho uma estimativa muito apropriada, muito exata das dimensões do meu núcleo, do valor da relutância desse núcleo,
eu posso considerar, eu posso imaginar e admitir que toda a força magnética motriz está aplicada ao entreferro. Então basta eu saber as dimensões do entreferro que eu posso fazer uma modelagem bem próxima da realidade. Outro objetivo seria evitar que o núcleo sature. Ao determinar a intensidade do fluxo magnético com um comprimento do entreferro, pode-se projetar a operação do dispositivo para que ele fique naquela região linear da curva de magnetização. Só para você, então, se lembrar, né, eu estou falando da região linear, estou falando dessa curva de magnetização, a curva B versus H, e a região linear seria essa região aqui onde isso se aproxima de uma reta. Então, a região linear é onde a permeabilidade permanece constante, é onde a minha relutância permanece constante e é onde eu posso fazer todo o projeto, todo o design da minha máquina de uma maneira muito mais segura para evitar que ela entre na região de saturação e dessa forma eu tenho a variação do valor da indutância, variação do valor do circuito magnético em função da excitação, em função da magnetização. Isso não é interessante.